palavra do Senhor, ela é poderosa e tira qualquer pessoa do vale da sombra da morte. Ela consola, ela é rica, é sábia. Eu digo que é um manual de vida. É para os sábios e para aqueles que reconhecem que Deus é Deus. Tem algo interessante no ser humano, que todos nós temos uma necessidade de adoração a alguma coisa. Às vezes eu estou falando para pessoas aqui que são ateus, que são pessoas que não acreditam na existência do nosso Criador. Mas você já se questionou, você já se perguntou por que você tem essa necessidade de adorar alguma coisa, de buscar, ou de que algo está faltando, essa inclinação para adorar. E não há outro Deus como nosso Deus. O único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Noé. É o Deus criador dos céus e da terra. E é só Ele, Jesus. Jesus, que é o único, que é o Filho, que está junto ao Pai, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. E assim, a palavra de Deus é maravilhosa, porque conhecereis a verdade vos libertará. E quando Deus fala, quando você busca, achar-me-eis. E engraçado que às vezes tem pessoas que, às vezes até eu mesma, quando eu estava assim, em momentos difíceis, falo: nossa Deus, por que o Senhor me afastou? Por que o Senhor se afastou, aliás? Mas na verdade não é Deus que afasta da gente, é nós que nos afastamos de Deus. Quando deixamos de orar, de ir à igreja, de ler a palavra. Então nós que nos afastamos do Deus Altíssimo. E quando nós pecamos, porque pecadores todos nós somos, eu sou, todos nós somos. Mas quando nós não pedimos perdão pelos nossos pecados e não nos edificamos na palavra, na oração, não tem como ele ficar. A gente se distancia, porque ele é verdade absoluta. Ele é luz, o amor dele nos constrange. Ele é tudo de bom. Deus é magnífico, inteligente, soberano. Ele é... E todas as palavras, tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Tudo. Absolutamente tudo. E assim, ele deu o seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. Tamanho maior esse. Muita gente fala assim: ah, mas não existe Deus, porque se existe miséria, como que Deus pode ver um filho dele passando fome, ou tanta guerra, tanta injustiça? Lá atrás, Deus destruiu o mundo. Ele destruiu quando ele pediu para Noé construir a arca e colocar seus familiares e avisar aquele povo. E não resolveu. Aquele povo estava... E aí ele destruiu, ele acabou, aniquilou. Só que Deus, com o símbolo do arco-íris, falou: a partir de agora eu não vou fazer mais nada. E ele deixou o livre-arbítrio, porque imagina, se nós fôssemos robô, quem que ia querer ser robô? Ninguém. Eu não queria. Porque o que nos escraviza, quem nos escraviza é o inimigo. E as nossas inclinações para o erro, para o pecado. Mas quem nos escraviza é o inimigo. Porque Deus, ele é
educado, ele não entra em nenhum lugar sem ser convidado. Então você tem que convidá-lo para entrar no seu coração, na sua casa, na sua vida. E buscar, eu pequei aqui, peça perdão. Fala, Senhor, me ajuda nisso. Preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo. Mas pense, o que eu estou fazendo? Quais são os meus frutos aqui na terra? Porque não sabemos se o dia da nossa morte, não sabemos o dia que Deus vai voltar. Ele pode voltar a qualquer momento. Então, tu que dormes com as distrações deste mundo, busca a Deus enquanto puderes achar. Jesus fala em Mateus 26, 39, que no Getsemane ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Momentos antes da sua prisão, que ele estava expressando uma angústia, ele estava expressando uma relutância diante daquele sofrimento que ele saberia que ele ia passar. Só que mesmo assim ele falou, Pai, que seja a sua vontade. Em Lucas 22, 42, Jesus fala, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas por que Jesus fala isso? Tamanho dor, sofrimento que ele iria passar, mas ele sabia que ele iria ressuscitar. Mas assim, o que estava angustiando Jesus é que ele sabia que quando ele pegasse os pecados, os nossos pecados, o meu pecado, os pecados de todos, Deus se afastaria, ele se afastaria de Deus. Ele não ia ter a presença do Pai. Mas hoje ele foi ressuscitado para o glória do nosso Deus. Está reinando, sentado do lado de Deus no trono. Porque ele já venceu o mal. No Calvário foi vencido o mal. Então, tu que dormes, tu que está aí distraído com as coisas do mundo, com as coisas pecaminosas da carne, busca Deus enquanto puderes achar. Busca o Senhor, louva o Senhor, busca Ele, porque a terra é passageira, tudo é passageiro. Tudo, a gente não sabe, como eu disse, nós não sabemos o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. Nós não sabemos a hora da nossa morte. Não sabemos. Deus fala através do versículo Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Atos 16, 31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quantos lares estão sendo destruídos por falta de Deus, falta de buscar a palavra, orar, meditar, conversar. O dia a dia é muito corrido, muitas coisas, muitas tarefas, né? Mateus 24, capítulo 4, versículo 22 diz que Jesus ele fala sobre a abreviação dos dias, pois o fim está próximo. Os dias abreviados, passando rápido demais. E Jesus é muito claro. Podemos citar aqui o exemplo que eu dei no início da Arca de Noé. A Arca de Noé, o qual Deus mandou Noé avisar que acabaria com toda a vida na terra.
Então, assim, Noé estava falando, olha, vai ter um dilúvio. E o pessoal tirava sarro, dizia, esse cara é louco, tipo, não chove, vai cair um dilúvio. Tirava sarro, dava risada. E ele ficou anos e anos construindo a arca. Seja sendo chamado de louco, sendo chamado de sei lá o que. E houve o dilúvio. A Bíblia diz que Noé, com os gritos, né, assustadores, né, que as pessoas se afogando, morrendo, ele tentou abrir a arca, mas Deus não deixou, porque Deus fechou ela por fora. Deus é um Deus justo, Ele não é... A gente não pode brincar com a palavra de Deus. Quando você está na igreja desde pequeno, Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. E o inimigo, ele tem um propósito de tirar a gente. Então ele vai colocando manjares, ele vai colocando enfermidades, ele vai colocando coisas que não agradam para te tirar, né? Principalmente levitas. E eu falo por experiência própria. Mas a gente tem que ter um plano e um propósito. E dizer, não, esse caminho aqui é o caminho largo, é fácil. Fácil viver no mundo, viver na carne. Mas viver no amor de Deus, viver na comunhão, na retidão, porque a nossa inclinação é pecar. Mas aí nós temos que fugir da aparência do mal, fugir do pecado, buscar, porque se você se enche do Espírito, você se esvazia da carne. E muitas pessoas, assim, que falam, mas cadê esse Deus? Busca Ele no seu secreto, no seu quarto, na sua sala, onde você estiver ali. É só você colocar o seu joelho no chão, clamar a Ele. Ou às vezes no seu trabalho não dá, você fala com Ele, em pensamento, porque Ele te escuta, Ele te ouve. E Ele vai te mostrar o verdadeiro amor, porque é só Ele que enxuga as lágrimas, é só Ele que consola, é só Ele que te liberta, é só Ele que salva. Não há outro Deus como o nosso, não há. Em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele fala não pereça, é porque é a segunda morte, que é o inferno, que é a dor eterna. Todas as pessoas que fizerem mal aqui, as pessoas que essas pessoas vão pagar. Todos vão pagar. Aqui não sai daqui sem pagar a conta e vai pagar lá no inferno. Mas aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm amor ao próximo, que o amor se esfria, barbaridades, é o final dos tempos, o amor se esfriaria, as pessoas não têm mais empatia, não tem mais amor ao próximo, não tem aquela, sabe, aquele olhar de misericórdia, aquele olhar de... Não. É o olhar de vingança, é o egoísmo, é a soberba. E aí sim, e aí vai. Então você que tá lá, você pode curtir, a gente tem que curtir a vida, tem que passear, tem que viajar, tem que... Mas assim, você tem que fazer as coisas pensando, isso aqui vai agradar a Deus? Cuidar do seu corpo vai agradar a Deus, lógico. Cuidar da sua alimentação, lógico. Às vezes se divertir num parque, alguma coisa, mas todas as coisas
a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E Jesus ele fala em Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, muitas vezes a gente entra em desespero e a gente fala assim: Senhor, nada dá certo, trabalho não dá certo, casamento não dá certo, nossa, a minha casa não deu certo, meu carro roubaram, um exemplo. Tua graça me basta. Porque que adianta a gente juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem irão comer? Mais vale o céu, paraíso eterno, onde não haverá injustiça, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá guerra, haverá maravilhas. E não há outro Deus como o nosso. E para concluir, se você não aceitou Jesus, se você ainda não confessou a Ele os seus pecados, faça essa oração comigo. Pai amado, Pai querido, eis-me aqui, Senhor. Sou pecadora, sou pecador, mas eu entrego a minha vida nas Tuas mãos nesse momento. Eu aceito, eu abro a porta do meu coração e eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Abençoa-me, Senhor, e obrigada por ter dado seu único Filho para morrer na cruz, para me salvar. Em nome de Jesus. Amém.